na parte de domingo. Missão em regiões estrangeiras. Jesus partiu com seus discípulos de Genezaré para a região de Tiro e Sidom, fora das cercanias do povo de Israel, fora da nação de Israel. Por que ele levou os discípulos da Galileia para esses lugares pagãos? Ele conduziu seus discípulos nessa expedição para essas regiões estrangeiras, a fim de que pudessem aprender o que não aprenderiam tão facilmente na Galileia. Ele queria ensinar aos seus discípulos lições que ajudassem a prepará-los para seu chamado de alcançar todos os grupos de pessoas, inclusive os que viviam em áreas urbanas e também estrangeiros. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 3. Juízes capítulo 3, vamos ver então o verso 1 até o verso 6. Vamos ler então Juízes 3 e os versos 1 até o verso 6. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Verso 3. Com 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Verso 4. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e perizeus e heveus, jebuseus, tomaram das suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram aos seus deuses. Queridos, que tragédia! Deus deixou intencionalmente alguns povos na terra prometida. Não destruiu a todos, não expulsou a todos. E aqui diz que intencionalmente Deus deixou para provar Israel, para ver se eles andariam em obediência aos mandamentos de Deus ou não. E Israel fracassou tragicamente, casando-se com pessoas pagãs que adoravam outros deuses, como fez Salomão. Casou com mulheres pagãs que adoravam deuses que eram representações de Satanás. Queridos, Deus ainda prova o seu povo hoje. Abra sua Bíblia agora em 1 Reis, vamos ler o capítulo 5. 1 Reis, capítulo 5, vamos ver então os versos 1 até o verso 12. Aqui nós temos a história, em 1 Reis, capítulo 5, a história de Salomão, que faz aliança com o Irão e rei de Tiro. Porém, queridos, esta associação de Salomão com outras nações, com estrangeiros que adoravam deuses diferentes, deuses pagãos, resultou em tragédia espiritual para o povo de Israel e para o próprio Salomão. Vejam só o que aconteceu com Salomão no primeiro livro de Reis, capítulo 11, verso 1 e até o verso 6. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes aos seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Salomão fez exatamente o que Deus disse para não fazer. E o verso 3 diz: e tinha 700 mulheres. Queridos, uma poligamia que está fora dos planos de Deus. Salomão tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. 1000 mulheres na vida de Salomão. Por isso Ellen White diz que ele se tornou efeminado. Meu querido irmão, Salomão andou nos caminhos de Satanás. Queimou crianças a Moloque, a Satanás, construiu templos aos deuses pagãos. Foi além do que se podia imaginar. E, meu querido irmão, isto perverteu o coração de Salomão. Ele, que é considerado como um homem dos mais sábios na terra, ele andou longe dos caminhos do Senhor. A Bíblia não fala do arrependimento de Salomão. Ellen White fala do arrependimento dele. Mas, queridos,
Nós precisamos aprender com a história que já foi escrita no passado, para não nos pervertermos casando-nos com pessoas pagãs, pessoas que não amam a Deus, pessoas que não guardam os mandamentos de Deus. Queridos, o jugo desigual é usado por Satanás hoje para perverter o povo de Deus, desanimar o povo de Deus. Em Juízes capítulo 3, versos 1 a 6, vemos que esses povos antigos foram usados por Deus para testar a fé dos israelitas. Em 1 Reis, capítulo 5, verso 1 a 11, vemos o estreito relacionamento entre os sidônios e os hebreus. E em 1 Reis, capítulo 11, verso 1 a 6, revela quão negativa essa influência acabou se tornando. O rei Salomão casou-se com princesas de diversas nações que o desviaram. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios. No entanto, apesar da história do paganismo e da idolatria e sua influência negativa sobre a nação escolhida, Jesus levou seus discípulos àqueles lugares. Assim, Jesus iniciou os discípulos na missão urbana intercultural, confrontando o seu preconceito e padronizando para os seus seguidores a missão a todas as culturas e a todas as nacionalidades. Quando nós nos aproximamos dos pagãos, de pessoas que adoram outros deuses, não é para nos unirmos a eles e adorarmos os deuses falsos, é para atraí-los para Jesus Cristo. Não é para nos convertermos aos deuses pagãos. Foi o que aconteceu com Israel, eles se converteram aos deuses pagãos. Foi o que aconteceu com Salomão, ele se converteu aos deuses pagãos, adorando-os, queimando crianças, construindo templos. Queridos, hoje nós temos que nos aproximar daqueles que queremos salvar. Mas nós estamos ali para evangelizar, não para ser evangelizados, não. O mundo deve ser convertido, mas a igreja não pode se converter ao mundo. Existem muitos desafios para o missionário adventista nas cidades. Questões ambientais, questões de saúde, outros seriam o custo de vida alto, o racismo, a intolerância, o nacionalismo e as restrições à liberdade religiosa e de expressão. Queridos, o grande perigo é perder de vista o foco, o alvo de evangelizar. E no caso dos israelitas e de Salomão, eles é que foram evangelizados, eles é que se prostituíram e perderam o foco, se tornaram como os pagãos. Queridos, Deus quer nos fazer pessoas santas. Sejam santos porque eu sou santo. Nossa vida tem que ser caracterizada pela santidade de Jesus, obediência aos 10 mandamentos escritos por Deus e escritos pelo Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente. A missão aos estrangeiros existe. Deus quer que cumpramos com esta missão, mas deveremos estar bem focados. Vamos nos aproximar das pessoas estrangeiras para evangelizá-las e não para sermos evangelizados. Aleluia!